Assim, é. Já começou a gravar o negócio? Já, né? Ó. Paciente masculino, de 32 anos de idade, procedente de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Comparece ao ambulatório do Hospital Regional com queixa de baixa acuidade visual, percebida há 10 dias de evolução em olho direito. Ao exame oftalmológico, a melhor acuidade visual, corrigida de 20 em 200 de olho direito e 20 em 20 de olho esquerdo. A ausência da abdução e elevação do olho direito, com ptose leve, ptose palpebral. A diplopia ao olhar para a direita. Proptose de olho direito, de aspecto axial, de grau moderado. A biomicroscopia, lâmpada de fenda, não tem nenhuma alteração durante o exame físico. Pressão intraocular, 18 milímetros de mercúrio em OD e 12 milímetros de mercúrio em OE. Tem um monte de gente que nem sabia dessa aula. Como assim? Não sabia da minha aula? Oh, meu Deus. Pera. Vou continuar aqui. 12 em OE. Fundo de olho, OD. Aspecto de palidez discreta de disco, sem outras alterações. E OE, sem alteração nenhuma. Se solicita tomografia, que demonstrou a presença de lesão arredondada em área do seio etimoidal, penetrando parede óssea da órbita de OD, sugestiva de mucocele etimoidal. Minha pergunta nesse caso é: qual é a origem da proptose do paciente? Proptose, vocês lembram o que é? A exoftalmia do paciente? É uma protusão anormal do globo ocular. Perfeito. Isso é uma proptose. Eu estou te dizendo, nesse caso clínico, que o nosso paciente tem proptose. Por isso que pediu-se uma tomografia, onde a gente tem uma imagem compatível com mucocele etimoidal. Beleza. Então, eu já estou te dizendo que a origem o que está empurrando esse olho para fora para produzir essa protrusão ocular é o mucocele etimoidal. Dentro das 3 causas diferentes de alteração orbitária, qual origem se encaixa nesse quadro? Pode falar. Eu escuto. Seria aumento do conteúdo orbitário? Aumento do conteúdo orbitário por mucocele. Perfeito. Pergunto: além da proptose, que outra alteração está sendo gerada no quadro em decorrência à compressão, a síndrome compressiva? Quer que leia de novo o quadro? Eu posso ler. ¿Voy a leer o no? ¿Se acuerdan del cuadro? Seria aumento da Leia aí, doutor, por favor. Bueno, Gracias. el examen oftalmológico muestra acuidad corregida de 20 en 200 en ojo derecho y 20 en 20 de ojo izquierdo. Ausencia de abducción y elevación de ojo derecho y ptosis leve. Diplopía al mirar a la derecha. Proptosis, presión intraocular de ojo derecho de 18 y ojo izquierdo de 12 milímetros de mercurio. Y fondo de ojo, aspecto de palidez discreta de
disco en ojo derecho. ¿Cuáles son signos de alteración producidos por síndrome compresiva intraorbitaria? Como dijo la doctora, aumento de la presión es uno de los signos. Sí, el ojo derecho tiene una presión intraocular de 18 milímetros de mercurio. Está un poco elevado en comparación con el ojo izquierdo, pero aún está en el rango normal de 10 a 20 milímetros de mercurio. Pero está un poco aumentado, indicativo de un síndrome compresivo de ojo derecho, órbita derecha, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa hay? Pitose palpebral, doutor? A pitose palpebral. La ptosis palpebral sí está justificada por la compresión del óculo motor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Rodrigo Prates. ¿Me escuchas? Parece que no. A diplopia também não está relacionada com o aumento da pressão, não, doutor? Sí, por compresión del nervio óptico. Muy bien. Un signo más, un signo más. ¿Por qué hay aspecto de palidez en fondo de ojo derecho? Porque hay compresión del paquete vascular. Entonces, en este caso, tenemos proptosis, que está producida por un mucocele etmoidal. Hay diplopía, producido por el síndrome compresivo generado por el mucocele, que comprime el nervio óptico. Hay parálisis del nervio oculomotor, por eso también se manifiesta con ptosis y hemiparesía del globo ocular, porque pierde movimientos de abducens y eso. Hay también alteración por compresión del paquete vascular, por eso se presenta la palidez del disco óptico. Hay diferentes alteraciones. Ustedes siempre deben mirar todo lo que está alterado. La presión intraocular, como dijo la autora, también está alterada por el tema de la compresión. Si hay presión posterior que está empurrando el globo ocular, obviamente la presión del globo también va a estar aumentada. Hay diferentes opciones cuanto a síntomas de cuadros compresivos de la órbita. Y nosotros debemos siempre estar atentos a todo y cualquier detalle que esté alterado en el examen físico del paciente. Hoy vamos a ver diferentes equipos, diferentes abordajes que usamos en el examen físico comúnmente en oftalmología, en consultas de control, consultas de rutina de oftalmología. Vamos a ver cómo más o menos se maneja eso. Y vamos a ver errores refractivos, errores de refracción. Son también un motivo de consulta muy frecuente, que es la dificultad visual, sea por miopía, por hipermetropía, astigmatismo y eso. Vamos a tratar de diferenciar cada uno de ellos, entender la diferencia que hay entre cada uno de ellos para podernos dar diagnósticos diferenciales entre estas síndromes
compresión, de errores de refracción. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla con ustedes y ahí podemos empezar. Examen clínico. ¿Están viendo la pantalla? Dice examen Sí, clínico, doctor. oftalmología. ¿Pueden ver? Sí. Dale. Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de examen clínico, oftalmología, no es muy diferente de un examen clínico general. Hay reglas que se deben seguir de la misma manera que se deben seguir en un cuadro, en un examen clínico general, clínico, ¿verdad? En este caso, hay parámetros que sí o sí debemos tratar de investigar en todos los pacientes independientes de la causa y el motivo de consulta del mismo. Serían más o menos como los signos vitales. Ahí te dice que, así como la evaluación de los signos vitales, que es parte de todo examen físico, en todo examen oftalmológico debemos incluir la valoración de la función visual, sin importar si esta no se menciona como parte de la molestia principal. Es decir, en un paciente que busca atención para oftalmología por molestia en párpado superior, por ejemplo, le pican los párpados. No es porque vino por una molestia en párpado que no vamos a evaluar su función visual. Si llegó en oftalmología, debemos hacer la atención integral del mismo. Más o menos como en pediatría. No es porque la criatura vino porque, no sé, porque tiene tos, porque tiene rinorrea, que no le vamos a evaluar, vamos a en peso, talla, índice de masa corporal y eso. Las directrices, esa de la atención integral del niño. En oftalmología la misma cosa. Si viene por cualquier motivo a consulta oftalmológica, igual le vamos a hacer la evolución y evaluación de la función visual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a clasificar la función visual en dos puntos principales, que serían la visión central, que es lo que nosotros denominamos la acuidad o agudeza visual, y la visión periférica, que se evalúan por medio de pruebas de agudeza y campos visuales, la campimetría, ¿verdad? Respectivamente. La valoración clínica de la agudeza y el campo visual es subjetiva. ¿Por qué subjetiva, Juan? Muy fácil. Nosotros le vamos a preguntar al paciente si puede ver mejor así o de otra manera. Si puede ver, entonces todo depende de lo que el paciente refiere. Então, assim como um sintoma e um sinal, os sintomas são subjetivos. É o paciente que está referindo. E os sinais são os objetivos, que é a gente, médico explorador, que causa. Então, a gente consegue encontrar e constatar isso. En oftalmología todo va a ser subjetivo, relacionado a la exploración, ¿verdad? Dependemos de lo que dice el paciente. ¿Cómo se mide la agudeza visual? La agudeza visual vamos a usar una cartilla que es muy conocida, es la cartilla de Snellen o el cartelón de Snellen, que tiene diferentes optotipos. Optotipos son símbolos o señales, pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser símbolos inespecíficos, que tienen diferentes tamaños, diferentes renglones de tamaño. Es decir, esto inicia de un tamaño y va disminuyendo de acuerdo con la evolución de la cartilla. Esta cartilla debe de tener una distancia estandarizada
del paciente, ¿verdad? Entonces el paciente va a estar sentado en una silla a aproximadamente 6 metros. Se dice que 6 o 6.10 de metros de distancia del paciente, de la cartilha. Essa é a distância padronizada, também referida como 20, usando a medida de tamanho pés. Seria 20 pés de distância do paciente. Então, essa cartilha de Snellen está sempre a 6 metros de distância do paciente que vai ser avaliado. ¿Y cómo se registra la agudeza visual? Siempre vamos a registrar en una fracción, por ejemplo, 20 en 40. ¿Qué es decir esta fracción? El primer número indica la distancia real que está el paciente de la tabla. Entonces siempre va a ser 20, porque es una distancia establecida, 20 pies de distancia entre paciente y cartilla de Snellen. Y el segundo número de la fracción representa el renglón más pequeño de letras que el paciente puede ver, puede diferenciar. Entonces, un paciente que tiene la visión normal tiene la agudeza visual de 20 en 20. Es decir, a una distancia de 20 pies, su ojo es capaz de identificar los optotipos que un ojo normal debería identificar a 20 pies de distancia. Si la agudeza visual del paciente es de 20 en 40, por ejemplo, o 20 en 60, quiere decir que a una distancia real de 20 pies de distancia, el paciente, la menor cosa que puede leer es el equivalente a lo que un ojo normal sin error de refracción iba a ser capaz de leer a 60 pies de distancia. Então, o 20 em 60, o que quer dizer? O meu paciente, estando a 20 pés de altura, de distância da tabela, só consegue ler o que um olho normal leria, estando mesmo a 60 pés de distância dessa cartela. Deu para entender? Não. Se for, por exemplo, assim, 20 em 100. Vou mostrar a tabelinha para vocês. Essa é a tabela. Pega aqui, ó. 20 em 200. Esse é o maior optotipo que a gente tem na tabela de Snellen. Esse optotipo, uma pessoa com olhos normais, sem nenhum erro de refração, é capaz de identificar como um E, mesmo estando a 200 pés de distância. Seriam 60 metros. O cara está a 60 metros, ele consegue ver esse número, esse optotipo, e identificar que é um E. Então, se o cara tem a acuidade visual de 20 em 200, quer dizer que mesmo ele estando a 6 metros de distância, a 20 pés de distância, esse é o último padrão de letra que ele consegue enxergar. E esse padrão de letra é o que o cara com o olho normal a 200 metros consegue ver. Imagina 6 se ele chegar perto. Ele vai enxergar muito menor. Então a gente sempre vai provando assim. Esse daqui você consegue? Ah, consigo. Beleza, então tá ok. Vamos diminuir um pouco mais. 20 em 100, você consegue? Ah, consigo, mas já tá um pouco difícil. Aí a gente já tá falando que a agudeza visual do cara já tá bem diminuída. Porque isso daqui, a 6 metros de distância, tinha que estar facinho para identificar. Se você consegue identificar a 100 pés de distância, imagina a 20. Então, o primeiro número da fração é sempre a distância real, 20 pés, porque é o estabelecido, que esteja a 20 pés de distância. E o segundo número é o menor tamanho de letra possível que o teu paciente sendo explorado é capaz de enxergar em comparação a um olho são, sem correção de refração. Então, se você é míope e você tem essa alteração, a tua agudeza visual vai estar diferente.
Se você colocar o óculos, vai voltar para 20 em 20. Mas a ideia da prova de agudeza visual não é com óculos, é sem o óculos, é sem a correção de refração. Justamente para a gente saber qual é o problema da pessoa. Se é a longas distâncias ou a curtas distâncias. Deu para entender agora? Sim, doutor. Tem certeza? Me explica. Aí me pegou. Deu uma clareada, assim. Não, eu preciso que você entenda isso. Tá. Vamos lá. Ó, essa tabela aqui, ela está posicionada a 20 pés de distância de você. O ideal, um olho normal, é enxergar o padrão de letras 20 em 20. O que quer dizer 20 em 20? O paciente estando a 20 pés de distância, consegue enxergar o que um olho normal, o que se espera de um olho normal, consiga enxergar a 20 pés de distância. Então, se você consegue enxergar esta linha aqui, que é a linha 20-20, você enxerga exatamente o que se espera que um olho normal enxergue a essa distância de 20 pés. Cara, eu não consigo enxergar essa linha aqui, mas a linha de cima eu consigo. Tudo bem. A tua prova de acuidade visual está pouquíssima coisa reduzida. Quer dizer que a 20 pés de distância, o padrão mínimo que você consegue enxergar é o que uma pessoa de olho normal enxerga a 25 pés de distância. Pouquíssima coisa mais longe que você. Doutor, Oi. 20 pés são quantos metros que o senhor falou mesmo? 20 pés são 6,5, se eu não me engano. Pera aí, tem aqui. Aqui, ó, 20 pés, 6,6. Ah, tá. Beleza. Só para me ter uma noção de espaço. É. Continua, doutor. Então, tipo assim, 20 em 20, a 6,6 metros de distância, você está enxergando o que se espera de um olho normal enxergar a 6,6 metros de distância. Se for 20 em 25, a 6,6 metros de distância, você está enxergando o que se espera de um olho normal enxergar, por exemplo, 7 metros de distância. É pouquíssima diferença, mas ainda assim não é a acuidade 20 em 20, não é o perfeito, não é o 100%. Você está no 0,9 do 1, que é o normal. E assim a gente vai aumentando. É 20 em 30? Perfeito. O que quer dizer o 20 em 30? Eu estando a 20 pés de distância da minha cartela de Snellen, eu enxergo só até onde um olho normal, sem problema de refração nenhuma, enxergaria estando a 30 pés de distância. Quer dizer, o olho normal enxergaria muito menos do que isso, um padrão bem menor, ainda mais distante. Mas a minha acuidade visual vai só até aqui. 20 em 40, eu enxergo 20 a 20 pés de distância, o que uma pessoa sem correção nenhuma, sem óculos nenhum, deveria ser capaz de enxergar a 40 pés de distância. E assim vai indo. Ah, agora eu entendi a lógica do negócio. Você faz uma referência a 20 pés, que seria o olho normal, com relação a você. Tipo, você enxerga como se a pessoa normal que estaria a 40, você enxerga em 20. Exatamente. Agora eu Exatamente. entendi. Bueno, seguimos entonces. Ahí, en esta imagen hay una otra variación de la tabla de Snellen. La tabla de Snellen pueden ser diferentes optotipos. Optotipos son las señales que se usan.
sean letras, sean numerales, o este tipo de optotipo que es para quien no conoce nuestro código de letras. Por ejemplo, si viene un chinês, cara, nunca viu o nosso alfabeto na vida. E justo no Brasil aconteceu alguma coisa com ele e a gente tem que fazer a prova da acuidade visual dele. O en Paraguay, no sé, pero no, independiente, no conoce nuestro alfabeto. ¿Qué es lo que va a pasar? Le vamos a pedir para probar qué letra estás viendo acá. El tipo no conoce la letra, entonces no se puede tomar la acuidad visual de este paciente. Entonces se hace este otro que con señales, símbolos, se parece a una E, pero la idea es mostrarle al paciente cómo debe representar la letra, el octotipo que está viendo. Esperando un poco, le voy a mostrar más o menos cómo. ¿Me están viendo? Sim. Entonces hay estos octotipos que se parecen a una E y nosotros le vamos a indicar al paciente qué símbolo estás viendo acá y le vamos a enseñar. Por ejemplo, si tienen las rayitas de la E hacia abajo, le vamos a hacer así. Y le vamos a mostrar cómo es. Si la E está de cabeza abajo, le vamos a indicar que tiene que representar así. Si está direccionada a la derecha, le vamos a indicar que haga así. Si está arriba, le vamos a indicar que haga así. Y si está al otro lado, le vamos a indicar que haga así. Para que identifiquemos hasta dónde el tipo puede leer. ¿Se entiende? Lo que quiero decir. Entonces el tipo va a ver la tabla y nos va a decir, no, la primera está hacia abajo y nos va a mostrar con los dedos hacia dónde está. ¿Ok? Ok, doutor. Seguimos. Después viene la optometría. La optometría no es más que las pruebas de diferentes grados que vamos a hacer de corrección de la acuidad visual. Entonces, cuando se toma la acuidad visual y viene, por ejemplo, 20 en 40, vamos a buscar recursos con la optometría, cambiando diferentes tipos de lentes hasta llegar en una lente que compense el problema de refracción que el paciente presenta. Entonces, ¿qué es la optometría? Es la técnica o la práctica del profesional que al examinar el ojo, propiamente dicho, nos presenta y nos indica las fallas de refracción. Y estas fallas de refracción deben de ser compensadas con lentes. Entonces, la optometría se encarga de pasarles las lentes adecuadas para un tratamiento conservador del error de refracción. Hoy en día está esto que es el autorrefractómetro. Es un aparato que hace el mismo servicio que esto, pero de maneira automática. A gente vai, coloca o queixinho ali e esse negócio faz um mapeamento da estrutura ocular e ele te diz quantos graus o paciente tem de errado na refração. E aí, mesmo assim, a gente tira o paciente dessa maquininha e bota o paciente nisso aqui e vai provando um por um para confirmar o laudo que esse aparelhinho deu para gente. É o famoso, assim está melhor ou assim está pior. Assim está mejor ou assim está peor. Y así vamos comparando diferentes tipos de lentes hasta llegar en el grado adecuado del paciente para lograr la acuidad visual de 20 en 20 con corrección de refracción. Después de la optometría está también la toma de la presión intraocular, PIO. La presión intraocular varía de cifras de 10 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio. La verdad que es una variación que hay diferencia un poco en dependencia del libro que ustedes tienen como referencia.
Pero por lo general, esta es la media, ¿verdad? De 15,5 milímetros de mercurio es la media aceptada por todos de cifra normal de presión intraocular. Pero como yo le había dicho en aquella oportunidad que estábamos hablando de humor acuoso y eso, la presión intraocular depende mucho del equilibrio que existe entre producción y reabsorción de humor acuoso. Entonces, esto sigue produciéndose todos los días de manera continua. Luego, la presión intraocular no es estática, es muy variable. Hay ondulaciones aceptables de hasta 2,75 milímetros de mercurio de la presión intraocular que se hace aceptable sin problema ninguno. ¿Cómo se toma la presión intraocular? Está este primer aparatito, que es por toma de presión intraocular por aplanamiento. Este aparato entra en contacto con la córnea y mide el grado de deformidad de la córnea causado por el contacto y nos da el dato de la presión intraocular. Porque si la presión intraocular está elevada, la deformidad corneana causada por el contacto con este tonómetro va a ser menor, porque si la presión está aumentada, la resistencia también está aumentada. Luego la deformidad va a ser menor. Entonces, mide la deformidad y nos da el dato de presión intraocular por contacto, aplanamiento de la córnea. Después está este que es el automático, que es autonómetro de soplo, que ese para mí es terrible hacer, que es aquel famoso que uno apoya ahí el mentón y queda mirando la casita o el baloncito que hay allá en el fondo de la imagen y de la nada viene un soplo en tu ojo, así horrible es, pero tiene más o menos la misma dinámica. Mide la deformidad de la presión del soplo en la superficie de la córnea. Ambos miden la deformidad, uno por contacto y otro por aire comprimido. Y esta es la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura o biomicroscopía es como si fuera un microscopio con una luz brillante que se direcciona al globo ocular y permite al examinador que tenga una visión bien cercana de diferentes estructuras, no solamente el globo ocular. Con esto podemos evaluar integridad palpebral, inserción de los cilios, podemos evaluar canales de las vías lagrimales, podemos evaluar hasta fondo de ojo con esto, además de córnea, iris, esclera y cristalino. Más o menos así es lo que vamos a ver la lámpara de hendidura. A gente faz... É um aparelho que ele é tão completo, você consegue aumentar e diminuir o tamanho desse feixe de luz que vocês estão vendo aqui, para a gente conseguir observar todas as estruturas, tanto perioculares, como pálpebra, cílios, as vias lagrimais, a esclera, a conjuntiva, a gente consegue avaliar tudo isso com essa fenda de luz e a gente consegue observar as estruturas mais internas. A gente tem nesse primeiro reflexo lo que es la córnea, el primer reflejo de la lámpara de hendidura es equivalente a la córnea. Entonces podemos medir la espesura de la córnea, evaluar la integridad de la córnea, si no hay lesiones, si no hay erosiones de la córnea. También podemos ver la abertura del iris. En este caso, obviamente, dilatamos la pupila del paciente, pero vamos a observar la integridad también del tejido iridor corneano. Podemos evaluar el ángulo que existe del limbo y la superficie del cristalino. Todo eso estamos evaluando con un único aparato. Y podemos mejorar esto. Podemos hacer el mapeamiento de la retina
con el aparato de la lámpara de hendidura y el auxilio de una lente de aumento. Entonces, con la pupila dilatada y el haz de luz bien intenso y la lupita esa, podemos ver adentro, podemos hacer el mapeamiento de la retina. ¿Para qué sirve mapear la retina? Vamos a evaluar nervio óptico, la propia retina, los vasos retinales y la mácula, a ver cómo está preservado el fondo de ojo de este paciente. Todo vamos a utilizar con lámpara de hendidura. Entonces es muy completo el tema de la lámpara de hendidura. Estos son algunos equipos que se puede usar en una consulta de oftalmología. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, sí, esperan un poco. ¿Ninguna duda? ¿Puedo seguir? Puede seguir. Pode, doutor. ¿Vale? Entramos en lo que son los errores de refracción. Los errores de refracción son las alteraciones más comunes dentro de oftalmología, que son las condiciones donde debemos hacer corrección gradativa de cada uno de los errores, compensando la problemática de cada uno de ellos. La primera de todo que vamos a ver es la presbicia o presbiopía, conocido en portugués. ¿Qué es lo que es la presbicia? La presbicia no es más que el resultado de la degeneración, vamos a decir, de las fibras musculares del músculo ciliar y del enrijecimiento de las fibras del cristalino. Esto es muy común, es fisiológico, el envejecimiento cursa con eso y a lo mejor si uno no tiene problemas de refracción como miopía, hipermetropía y eso, que no se preocupe, que cuando llegue a los 40, 40 y alguito, 42, 44, empieza a surgir esta dificultad de enfocar en objetos que están cercanos, pero el foco es pequeño. Famoso eso es entre estudiantes que leen mucho y cursan con esta dificultad, empiezan a afastar el libro para enfocar en la letra que es muy pequeña. É assim mesmo que acontece na presbiopia por degeneração. A pessoa chega lá nos 40, dando risada dos amiguinhos que usam óculos desde os 20, porque, eu não preciso, minha visão é ótima, tarará, tarará, tarará. Mas aí pega para ler alguma coisa, começa a afastar o objeto, porque a letra é muito pequena, e aí vai procurando um ângulo que seja melhor para enfocar a letra y conseguir leer el objeto. Entonces es una degeneración que empieza a manifestarse a partir de los 40 años. Pero normalmente se estabiliza después de los 55 años. ¿Por qué es importante hacer el acompañamiento de la presbiopia? De la presbicia, perdón. Si el paciente tiene 45, 46, empieza con esta dificultad visual y no se va a compensar en un oftalmólogo, lo que va a pasar es lo siguiente. El músculo ciliar ya está débil, por eso no puede hacer el proceso de acomodación visual como debería ser. Y si uno sigue insistiendo sin la corrección del problema de refracción, lo que pasa es, está forzando un músculo que ya está fatigado. Entonces podemos empeorar el cuadro y vamos a disminuir así la capacidad visual que tiene el paciente. Ahí está un cuadro comparativo en dioptrias. Dioptria sería como si fueran los megapíxeles de calidad visual
que la acomodación visual, la acomodación del cristalino permite. A los 8 años de edad, donde los músculos ciliares son nuevitos, funcionan perfectamente, el cristalino está blandito, no está ni un poco endurecido todavía, tenemos la capacidad de acomodación visual de 13.8 dioptrias. Y esto va disminuyendo cada vez más. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a los 45 años, tenemos 3.6 dioptrias. Si no empezamos con la corrección, esto va empeorando, 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 porque se está forzando los músculos que ya están cansados y no pueden estirar el cristalino que está más endurecido. Entonces sería más o menos como a los 8 años de edad, el ojo funciona como una cámara de 13.8 megapíxeles que va envejeciendo, envejeciendo y pierde su calidad hasta llegar en un 55, que es el punto mínimo de 1.3 megapíxeles. ¿Por qué? Porque no corrigió su problema de refracción. Juan, es decir, si yo uso anteojo a los 40 años, nunca voy a perder mi visión, nunca voy a tener que alterar. No es esto. El anteojo no frena. El anteojo disminuye la progresión. Más o menos como el tratamiento farmacológico para el Alzheimer. Es una degeneración que es fisiológica, no hay que hacer. Entonces podemos darle toda la medicación posible, pero no vamos a frenar nunca la evolución de la enfermedad. Lo que pasa es que vamos a disminuir la velocidad. Acá la misma cosa. No es porque le vamos a indicarle anteojos de corrección que nunca más va a necesitar irse al oftalmólogo. Sí, debe irse constantemente, como mínimo una vez al año, para acompañar la evolución del cuadro. Causas de la presbiopia, de la presbicia. Es la consecuencia del envejecimiento y se produce por dos efectos principales. Como yo les dije, el músculo ciliar pierde su potencia, ya está cansado, ya está fatigado. Y el cristalino pierde su elasticidad porque sigue madurando por toda la vida. Entonces va endureciendo cada vez más. Y debido a eso, el ojo ve su capacidad de acomodación visual, por lo tanto, ver de cerca, está disminuida. Y es lo que nosotros denominamos la presbicia. E essa é a imagem que a gente vê do paciente fazendo. Tentando afastar o objeto para enfocar cada vez mais o foco dele. Aqui a gente vê que uma visão distante, a gente consegue enfocar o feixe de luz diretamente sobre a retina, mesmo com a presbícia, mesmo com a presbiópia. O cristalino não precisa trabalhar tanto aqui. Ele está relaxado e consegue enfocar. Mas quando ele precisa se acomodar, aí o negócio está diferente. A gente precisa forçar esse cristalino. E nesse caso a gente não consegue, está focando lá atrás. Então o cara começa a afastar o objeto para tentar dar tempo de enfocar sobre a retina. Quando ele consegue isso, beleza, ele consegue ler e tal. Mas ele fica nessa de afastar e aproximar até ele encontrar a distância mais adequada para ele conseguir ler. Así más o menos es. El ojo normal, la luz entra y es proyectada directamente sobre la retina. En el caso de ojo con presbicia, el mecanismo de acomodación ya no funciona más y no es capaz de proyectar la visión sobre la retina y el enfoque se daría detrás de la retina. Pero el ojo no ve nada detrás de la retina. Entonces lo que ve es lo que le llega a la retina. Y la luz que llegó en la retina no está enfocada. Entonces el paciente puede ver, pero sin nitidez, porque no está enfocada la información. ¿Se entiende eso? Sim, doutor. Perfecto. Seguimos. El tratamiento va a ser más o menos como el tratamiento de cualquier error de refracción. Podemos hacerle dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Básicamente el conservador se
consiste en la corrección del error de refracción que tiene con el uso de lentes o anteojos, gafas, no sé. Estos anteojos son lentes de formato específicos que empiezan a mejorar la calidad de refracción del globo ocular. Entonces, tiene una ventaja de ser de más rápida acomodación, ¿verdad? El globo, el uso de anteojo o lente. Y la verdad que está la lente de contacto también. En dependencia, el paciente va a elegir cuál va a ser mejor, cuál quiere usar, si es lente de contacto o si es el anteojo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Son medios que son más baratos, también son eficaces y la adaptación es rápida. El tipo puso el anteojo frente a su ojo y ya puede salir, no hay problema, no tiene que estar en observación a ver cómo va a pasar. En un tratamiento que es quirúrgico, por ejemplo, el tema es mucho más caro, no es nada práctico porque hay todo un preparado prequirúrgico y quirúrgico y tiene una adaptación que es mucho más lenta porque debe estar ahí en el postquirúrgico, debe haber el acompañamiento de la cicatrización y todo eso. Entonces, la única desventaja que tiene el medio conservador es que se tiene que estar adaptando cada vez más. Ahí entramos en la miopía. ¿La miopía qué es? Les voy a explicar más o menos cómo ustedes deben hacer un mapa conceptual entre diferencia de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Ustedes van a hacer un cuadro con 3 columnas. La primera columna va a ser miopía. Ahí vas a indicar fisiopatología más frecuente. Es la miopía axial. ¿Qué es la miopía axial? El globo ocular tiene el eje longitudinal más largo que lo normal. Entonces le cuesta más a las lentes córnea y cristalino enfocar sobre la retina porque está más lejos. O olho é maior, então para o cristalino enfocar essa luz lá na retina está mais longe. Então é mais difícil dele enfocar lá na frente. Então quando ele acaba enfocando antes da retina, e quando a informação chega na retina, ela já dissipou de novo, ela já espalhou outra vez a informação. Mais ou menos como uma lente de aumento. Você usa uma lupa contra o sol, por exemplo. A uma distância específica, que é o poder de refração dessa lupa, você consegue enfocar diretamente a luz do sol sobre um ponto da superfície. Quando você afasta essa lupa desse ponto de superfície, você acaba dissipando a luz de novo. Então, basicamente é isso. O poder de refração está conservado, mas a distância entre a lente e a superfície que deve ser a de recepção, no caso da retina, está maior, então já dissipou de novo a luz. Mais ou menos assim. Isso daqui seria um olho normal, com a lente normal, está enfocando diretamente sobre a retina. Perfeito. Agora, esse olho aqui é maior do que um olho normal. Então, o que está acontecendo? A lente está enfocando antes da retina. E quando chega na retina, já dissipou de novo a informação. Então, seria mais ou menos como se esse haz de luz que está vindo aí fizesse mais ou menos isso aqui, ó. O desenho vai ficar feio? Vai, mas é para vocês só entenderem mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Ele veio fechando. E quando ele fechou, ele ainda estava antes da retina. Então ele vai abrir de novo. E aí vai chegar na retina, bem ruimzão a imagem, porque já não está enfocado outra vez. Deu para entender mais ou menos? Não, mais ou menos não serve, tem que ter entendido.
¿Deu para entender isso? El tema de la miopía es este. El globo ocular es más grande y el espacio para enfocar la luz también está diferente. Entonces, la retina, la córnea y el cristalino, que siguen siendo la misma lente, no tienen esta capacidad de elevar la información hasta la retina para enfocarle allá atrás. Imposible, le cuesta mucho. Entonces el paciente tiene la dificultad de ver objetos que están lejos. ¿Por qué objetos que estão lejos é a dificuldade? Como eu tinha dito para vocês, é uma questão de ótica, né? Os objetos que estão longe emitem um feixe de luz que é menor. O objeto, quando está próximo, o feixe de luz é maior. Se o feixe de luz for maior, o que vai acontecer? Vai passar pelo cristalino. Vamos supor que esse aqui é o nosso novo feixe de luz de um objeto que está próximo. Vai ficar torto, mas vocês têm que entender o que eu estou tentando dizer. Vai passar pelo cristalino e vai começar a enfocar. E como ele está mais longe, o feixe de luz está maior, ele vai acabar tendo tempo para enfocar lá atrás da retina. E aí o paciente consegue enxergar melhor um objeto que está próximo, porque o feixe de luz é maior, do que um objeto que está distante, porque o feixe de luz é menor. O distante vai começar a enfocar na mesma distância que o objeto que está próximo. Eles vão começar a enfocar junto. Entrou na córnea, eles vão começar a enfocar. Só que o de trás, que é o objeto que está longe, o feixe de luz é menor, então é mais fácil, é mais rápido para enfocar do que o grandão, o feixe de luz grandão. Então o grandão precisa de mais tempo, mais espaço. E aqui a gente tem mais espaço porque o globo ocular é maior. No pequeno, no objeto que está longe, a gente não tem essa dificuldade de precisar de tempo. A gente precisa de pouco espaço. Aqui enfoca antes porque o espaço é curto. Então, essa é a miopia. O olho é muito grande e não consegue enfocar. O cristalino não consegue enfocar sobre a retina. Acaba enfocando antes da retina. ¿Se entiende eso? Doutor, Dime. entendemos o contexto do negócio, mas, por exemplo, isso aí seria uma coisa, então, morfológica da pessoa, que tem o olho maior, certo? El miope axial se debe a la morfología del globo ocular. Perfecto. El ojo es más grande. Pois é, mas por que tem gente que não tem e com o passar do tempo desenvolve? Com o passar do tempo desenvolve miopia? Sim. Porque o olho Ou é porque não foi bem diagnosticado e por isso que nunca se... Isso que eu estou te falando é a miopia axial. O tecido, o globo ocular, ele vai crescendo, ele cresce. Você não nasce com o olho do tamanho do olho de um adulto. Então, ele vai crescendo. O que acontece? Entendi. A morfologia desse olho, o meu olho, por exemplo, a morfologia do meu olho é maior do que o olho normal, porque ele cresceu mais. Entendi. Então é no decorrer, por isso que vai aparecendo depois, quando termina de crescer, que vai crescendo, que vai aparecendo. Se ele aparece já no começo, na infância, aí já não é mais uma miopia axial. O mais provável é que seja uma miopia por refração, que também se deve à anatomia. Mas o que é a miopia por refração? A córnea vem com uma curvatura maior do que ela deveria, maior do que o normal. Então, ela acaba tendo maior poder de refração. E aí, pelo poder que ela tem aumentado, ela acaba dando o enfoque antes da retina, exatamente como na miopia axial. Só que o problema aí é na curvatura da córnea e não no tamanho do olho. Entendi. Tá bom. Obrigada, doutor.
Gracias. Así primero va a ser. Este es el ojo normal, enfoca directamente en la retina. Y el ojo míope, que el eje es más largo, ven, hay más espacio y enfoca antes de la retina. Por eso tiene esta imagen que es medio desfocada. Lo que está cerca está fácil de ver, tranquilo, pero lo que está lejos está medio envasado. ¿Cómo funciona la corrección conservadora de este problema? Piensen conmigo, óptica más una vez. Si el objeto que está lejano es la dificultad del míope, porque el haz de luz es más estrecho, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la visión del míope con la corrección de lentes? Vamos a aplicarle una lente esférica que haga la proyección del haz de luz. Entonces, si el haz de luz del objeto que era pequeño pasa por la lente y aumenta el haz de luz. A ideia aqui é a gente aumentar a amplitude do feixe de luz. Para quê? Para quando ele começar a refração na córnea e depois no cristalino, ele precisar de mais tempo para enfocar lá atrás da córnea. Então a gente aumenta a informação para dar tempo dele chegar lá na córnea. Como que vai ser feita a correção cirúrgica da miopia? O que a gente deveria fazer? Pensa comigo. Vamos se acompanhar aqui para ficar certinho. Se a córnea é onde já começa a enfocar o objeto, é a nossa primeira lente, e a miopia a gente está enfocando antes da retina, o que eu posso fazer com a minha córnea para demorar mais tempo para enfocar, para dar tempo de chegar lá na retina? Eu tenho que aumentar ou que diminuir o poder de refração dela? Diminuir, né, doutor? Diminuir. Como que eu vou fazer isso na superfície corneana? Eu vou diminuir a curvatura. Se eu deixo uma superfície mais plana, vai ser menor o índice de refração dela. Então, no que consiste na cirurgia de refração, de correção de refração do caso da miopia? A gente vai aplanar a parte anterior da córnea. Diminui a curvatura dela, deixa mais plano possível. A gente mexe na anatomia do estroma corneano e deixa ele reto. Raspa ele praticamente para fazer uma superfície mais regular. E aí a gente está diminuindo o poder de refração dessa córnea. Ela continua curvada, porque a gente não alterou a anatomia dela, mas a gente alterou a superfície dela. Então agora ela está curvada, mas anteriormente ela está plana. Então a gente diminuiu o poder de refração dela. E assim a gente dá mais tempo para o raio se projetar lá atrás, a nível da retina. Professor, Ah, por favor, me tira uma dúvida. Eu, com 18 anos, eu fiz uma cirurgia refrativa, correção de miopia, a laser. E hoje eu tenho 39 anos. Eu senti que com 18 anos eu fiz, corrigiu, porém, conforme foi passando o tempo, com 21, 22 anos, a minha miopia ela voltou, não significativamente quanto antes, mas ela voltou do ponto de eu chegar hoje. Eu uso óculos com 4 graus de miopia, entendeu? mesmo. Mas na época ela tinha praticamente zerado. Por que isso pode acontecer? O pelo continua crescendo. Lembra de toda a reepitelização do tecido. O que a gente faz na cirurgia? A gente modifica o estroma.
perfeito. O estroma, ele é colágeno puro e tal, só que não é que ele não volta nunca mais. Ele vai gerar um tecido de cicatrização. Esse tecido de cicatrização pode alterar de novo a morfologia da córnea, da córnea, e assim voltar a manifestar a miopia. Então, sempre que você faz uma cirurgia de refração, sempre tem um acompanhamento para manutenção, onde vai fazer o mapeamento da córnea, ver se está tudo ok, se está cicatrizando dentro do esperado, e assim sucessivamente. Se lá na frente o cara falar, ó, a gente vai ter que entrar de novo com cirurgia porque não está cicatrizando da maneira adequada, tem que fazer uma cirurgia de novo. Entendi, doutor. Então, no caso aí, por exemplo, se o meu paciente, ele acontecer um caso parecido e ele, porventura, anos depois, quiser fazer novamente uma cirurgia corretiva, ele pode ou já não tem mais estrutura na Sí, córnea se puede. suficiente? Se puede, se puede. Claro que le vamos a evaluar toda la integridad de la córnea, la anatomía de la córnea, pero sí se puede. Mas tem um limite, doutor? Tipo assim, de quantas vezes a pessoa pode fazer esse Sí, procedimento? sí, pero Porque esto va a o que variar se entre persona y persona. Aham, porque assim, o que se diz é que, por exemplo, para miopia, né, a cada 5 anos você teria que refazer o procedimento. Chega um ponto que ela não vai poder mais fazer, ou se Sí, ela tiver um bom, tipo assim, uma boa cicatrização e etc, ela pode prosseguir com isso. no, no, va a necesitar, porque lo único que se regenera es el epitelio. Y en las técnicas quirúrgicas de hoy en día se preserva el epitelio. Vamos a tocar solamente el estroma, que es la parte rica en colágeno. ¿Qué pasa? El estroma no se regenera, pero se cicatriza. Genera una fibra que es diferente de la fibra normal, y esto puede manifestarse con el error de refracción de nuevo, pero nunca va a estar en su espesor normal, porque ya tocaste eso, ya alteraste su conformación. Entonces, va a llegar un punto donde no va a estar indicado la cirugía de refracción, porque el estroma ya está muy perjudicado. En- pero esto es variable de persona a persona. Siempre le vamos a hacer E el aí, quando mapeamiento de la córnea, a ver si tiene disponibilidad, si se puede hacer, si hay más beneficios que riesgo, ahí podemos hacer la manutención, pero no es que sí o sí le vamos a hacer. doutor, e quando chega esse ponto que o senhor falou, tem alguma coisa que dá para fazer ou se conforme use seu óculos? Anteojo y lente de contacto. Ok. Hay muchos oftalmólogos que hoy en día se está estudiando mucho este tema de error de refracción con el tema de hemisferio dominante cerebral. Hay un oftalmólogo en San Paulo que el tipo hace un estudio relacionado a esto y le trata a sus pacientes de miopía y hipermetropía solamente el ojo del hemisferio dominante. A minha mãe é paciente desse cara. A minha mãe é míope, alta míope. E quando ela usa lente de contato, ela usa só no olho dominante, só no olho do hemisfério dominante, né? Então, tipo assim, minha mãe é canhota, o hemisfério dominante dela é o hemisfério direito. Ela usa só no olho direito a lente de contato. Existe uma teoria por trás de tudo isso daí, que você consegue regenerar ou readaptar o poder de refração do olho contralateral, compensando o olho do hemisfério dominante. Tudo é simétrico quando a gente fala de atividade ocular. Quando você faz estímulo de luz no olho direito, a pupila contrai e dilata de acordo com a luz do olho direito. Só que o olho esquerdo também tem a mesma resposta de contração e dilatação, mesmo sem estar sendo estimulado pela luz. A ideia dessa nova terapia, dessa nova conduta terapêutica, é a gente compensar o olho do hemisfério dominante
que seria quem está recebendo o estímulo da lente de contato, e deixar o outro olho se compensar sozinho. Seria uma maneira de reverter a hipermetropia e a miopia, compensando os mecanismos de acomodação visual. Lógico, se for um estudo que lá na frente der resultados, vai ser um grande avanço a ponto da gente descartar a necessidade de uma incisão cirúrgica, né? Mas tudo ainda é teoria, tá em estudo, mas é um estudo bem legal. O embasamento é bem top. Então minha mãe foi para lá e falou, ó, eu quero me operar. O médico deu um pulo de 1 metro de altura. Ele falou, aqui você não vai operar, não. Você vai fazer tal coisa. E o cara é referência em oftalmologia na América do Sul. Muito massa, muito massa. Vou ver se eu consigo o artigo dele e mando para vocês. Sigo. Entramos na hipermetropia. O que é a hipermetropia? Basicamente, ela é o contrário da miopia. A miopia, o problema é que o olho é muito grande. Aqui, o problema é que o olho é muito pequeno. Se o olho é muito pequeno, o que acontece? Não tem espaço suficiente para acontecer o enfoque de luz no ponto certo. Então, o que acontece? A luz o ponto de foco da luz se daria atrás da retina. Então, o cara não consegue enxergar direito também, porque não deu tempo de enfocar. 2 tipos também. A gente tem a hipermetropia axial, que é o mais comum, o olho é menor do que o normal, e a hipermetropia refrativa, que é quando o erro está na refração da córnea. Daí a gente vai diferenciar ela em hipermetropia compensada. O paciente pode ser hipermétrope, mas não apresentar sintoma nenhum de início, mas com o tempo, os mecanismos de acomodação visual desse paciente vão cansando, mais ou menos como essa tabela indicaria, e aí a hipermetropia se torna uma hipermetropia manifesta, porque ele só não estava apresentando sintoma até então, porque a acomodação visual do paciente estava funcionando perfeitamente. Agora que passou o tempo, ela aparece com sintomas, e aí a gente determina o aparecimento da hipermetropia manifesta. Isso daqui é o olho com hipermetropia. El globo ocular es menor, el eje longitudinal es menor, entonces no le da tiempo de enfocar la luz en la retina y el punto de enfoque se da después de la retina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo contrario de que hicimos en la miopía. La miopía, hicimos una lente que aumenta el haz de luz para darle espacio de enfocar directamente sobre la retina. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a empezar el proceso de convergencia, de refracción de luz antes de la córnea. Así, vamos a ponerle una lente que inicie la refracción antes de la córnea, que es la primera lente del globo ocular. Entonces, vamos a empezar la refracción antes de la córnea es otra lente que hace refracción más una vez y el cristalino otra lente que hace refracción más una vez. Entonces, acorta el haz de luz y enfoca directamente sobre la retina. Resolvemos el problema de la retina, de la hipermetropía. Entonces, vamos a comparar más o menos. El míope, el ojo es largo. El hipermétrope, el ojo es corto. La sintomatología, el míope no puede ver lo que está lejos, porque el haz de luz es pequeño y es muy largo el tamaño del ojo. Mientras que el hipermétrope no puede ver lo que está cerca, porque el haz de luz es muy grande y el espacio del globo ocular es reducido, entonces no le da tiempo de enfocar. ¿Cómo se corrige? El míope, aumentamos el haz de luz, mientras que en el hipermétrope disminuimos el haz de luz.
En la cirugía, ¿qué es lo que vamos a hacer? El míope aplanamos la córnea para disminuir la refracción. En el hipermétrope aumentamos la angulación de la córnea para aumentar el poder de refracción. ¿Se entiende eso? Y ahí entramos en lo que es el astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Es diferente de miopía y de hipermetropía porque el problema no está en el tamaño del globo ocular. Acá el problema está en la superficie corneana. La superficie corneana debe de ser una superficie regular, uniforme. Cuando esta superficie no es regular, se trata de una superficie irregular, la luz que es proyectada a través de esta lente tiene su reflejo distorcido. Entonces, en una superficie regular, el enfoque es regular. En una superficie irregular, el enfoque es irregular. Se você parar para pensar assim, de um jeito que você possa visualizar isso, a luz do sol passando por uma janela que tem o vidro lisinho, ela vai ser projetada na parede depois da janela com perfeição. Quadradinha, bonitinha, toda lindinha. Se a luz do sol passar através daqueles bloquinhos de vidro que tinha antigamente em consultório de dentista, era muito comum ter aquilo, um bloquinho de vidro, parece que é todo retorcido assim. A luz vai passar por ali e ela vai ser projetada na parede toda distorcida também, porque a superfície do vidro é irregular, então o reflexo também vai ser irregular. A projeção vai ser irregular. Aquí, en el astigmatismo, la misma cosa. Si la córnea está anatómicamente preservada, toda regular, uniforme, va a proyectar la luz con un punto único, focal, la cosa más linda, perfecto va a ser la visión del paciente. Pero si el paciente es astigmata, que lo que pasa es que la córnea del mismo está irregular. Entonces se proyectan múltiples puntos focales sobre la retina. Y el paciente pasa a observar los objetos con sombra, con arrastre, más o menos así. La superficie regular proyecta todo en un único punto focal sobre la retina, perfecto, simétrico. Pero cuando la superficie corneana no es regular, se generan diferentes puntos focales y cada punto focal va a percibir un objeto diferente. Entonces lo que pasa es, la visión está así. Se ve un objeto central que es el objeto de enfoque, pero hay sombras del mismo objeto, como si fuera repetición, el arrastre del objeto. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos focales y para cada punto focal vas a ver una sombra del mismo objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Isso aqui é o famoso. Você está numa obra, você está mexendo na obra. Você entra na tua obra, a parede está torta. O empreiteiro olha para você e fala: relaxa que a gente corrige no reboco. Lá em cima da parede, o reboco vai estar com 10 centímetros. Aqui embaixo da parede vai ser meio centímetro de reboco, mas com o reboco ela corrigiu, ficou retinha, coisinha mais linda do mundo. Aqui é a mesma coisa. Se faz o mapeamento da córnea e a gente adapta a lente de acordo com a curvatura que a gente precisa, a modo de compensar a refração dessa córnea. Então aqui nessa imagem vocês conseguem ver que aqui embaixo a córnea é mais larga, vamos dizer, o diâmetro dela é maior do que aqui em cima. Então a lente vai ser compensando isso. Sempre compensando a normalidade da córnea. Então a gente usa
a combinação de lente cilíndrica, esférica, tentando sempre adaptar a superfície corneal e deixar uma projeção mais bonitinha lá para o fundo, enfocar o objeto de visão na retina. E aí entram as técnicas cirúrgicas. Aí tá a PRK e a LASIK. Todas as técnicas cirúrgicas consistem na modificação da estrutura da córnea. Então, lá, a gente tem a PRK, que era a mais antiga. No que consiste a PRK? A PRK é como se fosse passar uma lixa mesmo. Tudo é no laser, mas eu vou falar de um jeito para ver se vocês conseguem entender a diferença de cada um deles. O laser da PRK é como se estivesse passando uma lixa na córnea. Ele vai pegando desde a capa mais superficial e ele vai esfregando até chegar no molde que ele quer. E quem vai moldar é o estroma. Então a PRK leva o epitélio, leva Bowman e leva o estroma. A LASIK já não. A LASIK consiste em abrir um flap do epitélio da córnea. Então a gente abre uma janelinha da córnea, mexe tudo que a gente quer mexer diretamente sobre o estroma e depois fecha esse flap. Então a gente descarta o tempo de reepitelização da córnea, porque a gente preservou o epitélio, a gente não lascou ele também. Então vai direto nisso daí. Então a gente reduz o tempo de cicatrização. E hoje em dia tem a técnica de Smile, que é uma técnica que preserva também o epitélio, mas é mais a ver relacionada à densidade do laser. A densidade do laser tem afinidade com as fibras de colágeno do estroma. Então ele atravessa epitélio, atravessa Bowman sem problema nenhum. Ele atua só sobre o estroma. Então acaba diminuindo ainda mais o tempo de cicatrização. Como que eu estou querendo explicar isso? A PRK, quando fazia, o cara tinha que passar 10 dias internado lá para a gente acompanhar esse paciente, ver se a revitalização está acontecendo de maneira adequada, se está tendo a cicatrização esperada da córnea e tal. Vai acompanhar esse cara para depois poder liberar ele. A LASIK, que é a delaminação, que é o flap que a gente tira do globo ocular, da córnea, a gente faz a cirurgia de manhã, no fim da tarde ele pode ir para casa já, porque ele não precisa mais dessa proteção estrita, porque o epitélio foi preservado. E enquanto que a Smile, você terminou a tua cirurgia, você pode montar no carro e ir embora, porque ninguém mexeu no teu olho, foi só o laser de densidade específica para interagir com o estroma e alterar a morfologia do jeito adequado. Então, no final disso aqui, o quadrinho de vocês tem que estar assim: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Fisiopato de cada um deles. Primeiro, miopia, olho grande. Segundo, hipermetropia, olho pequeno. Terceiro, astigmatismo, a córnea deformada. Depois você vai lá na clínica do teu paciente. A clínica do míope, dificuldade para enxergar objetos que estão longe. A clínica do hipermétrope, dificuldades para enxergar objetos que estão perto. A clínica do astigmata, visão borrosa, visão dupla de objetos de enfoque, dupla ou tripla, ou como queira colocar aí. Múltipla, visão múltipla do mesmo objeto de enfoque. E a correção de cada uma delas. Uma a gente vai aumentar o feixe de luz, outra a gente vai diminuir o feixe de luz e outra a gente vai compensar o feixe de luz na anatomia corneana. Doutor, Opa, Nime. peraí, como é que é? Uma a gente vai aumentar o feixe de luz, né? Que é a miopia. Uhum. Na hipermetropia diminui o feixe, né? E o que é o outro que o senhor disse? Compensa. O astigmata compensa o feixe de luz da anatomia corneana.
Tá bom. Obrigada. Acerta o reboco. Acerta o reboco. Isso mesmo. Acerta o reboco. Deu para entender isso aqui? A diferença de cada um? Ô, louco, Deu, doutor. eu fiz a PRK e fui embora 10 minutos depois. Eita! Moderna essa PRK aí. Foi de Uber, doutor. É, aí não precisa dirigir. Isso realmente faz sentido. Quer ver? Ó, Doutor, achei um videozinho no YouTube aqui que eu vou mandar no grupo lá, para vocês terem uma ideia. Mas pode falar aí. Eu ia perguntar para o senhor se as nossas aulas de terça, no caso Márcio, vai ficar todos os dias às 14 horas ou só hoje que foi às 14? Todos os dias às 14. Então tá bom, então. Como que é o nome aqui? Suda. Obrigada. De nada. Aí eu mandei o videozinho que é a diferença das três. Os delegados desse grupo aqui, pelo amor de Deus, adiciona esse povo tudo nesse grupo de como é o nome? Oftalmo. Tamo bem, hein? Dúvidas, perguntas? Queixas? Tranquilo, doutor. Obrigado.